Cada ato feito na divina vontade reproduz em si uma imagem de Deus e de uma qualidade divina, formando juntos um ato único que contém a cópia de Deus. A privação de Jesus, dor mais que mortal, não separa dele, mas reforça ainda mais a união com ele, ressuscitando a nova vida divina. A Mãe Celeste sofreu esta pena. Ela devia possuir mais do que ninguém o estado de fé pura. Diferença entre quem, como Luísa, é chamado a estar à frente de uma missão e quem apenas dela faz parte. Assim, Jesus e Maria, à frente da redenção, amaram, sofreram e agiram mais do que todos os outros juntos, para possuírem a plenitude dos frutos que servem a todos. Assim é para Luísa. O conhecimento da divina vontade é luz crescente que prepara para receber o seu reino. 22 de agosto de 1926. Sentia-me imersa no querer eterno do meu adorável Jesus e fazia o quanto me era possível o meu giro por toda a criação, para fazer companhia a todos os atos que a divina vontade opera nela. Mas, enquanto fazia isso, o sumo e único bem se mostrava dentro de mim e, olhando-me inteiramente, numerava um por um todos os meus atos e os colocava ao seu redor para desfrutá-los. Em seguida, disse-me: Filha minha, estou fazendo a contagem de todos os teus atos para ver se chegam ao número por mim estabelecido. E já que a minha vontade encerra em si todas as qualidades divinas, cada ato teu feito nela toma a imagem de uma qualidade suprema. Olha como são belos. Um possui a imagem da minha sabedoria, outro da bondade, outro do amor, outro da fortaleza, outro da beleza, outro da misericórdia, outro da imutabilidade, outro da ordem, enfim, todas as minhas qualidades supremas. Cada ato teu toma uma imagem distinta, mas todos se assemelham entre si, harmonizam-se, dão-se as mãos e formam um só ato. Quão belo é o operar da criatura na minha vontade. Ela não faz outra coisa senão produzir imagens divinas, e eu me deleito em me circundar destas minhas imagens, para desfrutar na criatura os frutos das minhas qualidades. E lhe dou virtude de reproduzir outras imagens divinas minhas, de modo que eu queira ver copiado e selado o Ser Supremo. Por isso tenho tanto interesse que a criatura faça a minha vontade e viva nela para repetir as minhas obras. Depois disso, pensava comigo, como é dura a privação do meu doce Jesus. Sente-se a verdadeira morte da alma, e acontece como ao corpo quando a alma parte. Embora possua os mesmos membros, eles estão esvaziados de vida, inertes, sem movimento e sem valor. Assim me parece a minha pequena alma sem Jesus. Possui as mesmas faculdades,
mas esvaziadas de vida. Quando Jesus parte, acaba-se a vida, o movimento, o calor. Dessa maneira, a pena é dilacerante, indescritível e incomparável a qualquer outro. A Mãe Celeste não sofreu esta pena, porque sua santidade a tornava inseparável de Jesus e, portanto, nunca ficou privada dele. Mas, enquanto pensava assim, o meu amado Jesus moveu-se dentro de mim, dizendo: Filha minha, tu te enganas. Estar privada de mim não é separação, mas dor, e tens razão em dizer que ela é mais do que mortal. E essa dor tem a virtude não de separar, mas de atar com laços mais fortes e estáveis a união inseparável comigo. E mais, todas as vezes que a alma fica privada de mim, sem culpa sua, eu ressuscito de novo. Para ela há uma nova vida de conhecimentos, revelando-me mais de novo amor, amando-a mais e de nova graça, para mais enriquecê-la e embelezá-la, e ela ressuscita a nova vida divina, a novo amor e a nova beleza, porque é justo, sofrendo a alma penas mortais, é substituída por nova vida divina. Se não fosse assim, eu me deixaria vencer pelo amor da criatura, o que não pode acontecer. E depois, não é verdade que a soberana rainha nunca ficou privada de mim, inseparável, nunca, mas privada, sim. E isso não prejudicava a altura da sua santidade, antes aumentava. Quantas vezes eu a deixei no estado de pura fé, pois devendo ser a rainha das dores e a mãe de todos os viventes, não podia faltar-lhe o mais belo ornamento, a gema mais refulgente, que lhe dava a característica de rainha dos mártires e mãe soberana de todas as dores. Esta pena de ser deixada na pura fé a preparou para receber o depósito das minhas doutrinas, o tesouro dos sacramentos e de todos os bens da minha redenção, porque a minha privação, sendo a pena maior, coloca a alma em condição de merecer ser depositária dos dons mais altos do seu Criador, dos seus conhecimentos mais sublimes e dos seus segredos. Quantas vezes não fiz isso contigo? Depois de uma privação minha, revelei-te os conhecimentos mais elevados sobre a minha vontade, e com isso tornei-te depositária não só dos seus conhecimentos, mas da minha própria vontade. E depois, a soberana rainha, como mãe, devia possuir todos os estados da alma, portanto, também o estado de pura fé, para poder dar aos seus filhos aquela fé inabalável que os faz derramar o sangue e a vida para defender e atestar a fé. Como poderia dá-lo aos seus filhos? Dito isso, desapareceu, mas a minha mente queria pensar muitas coisas estranhas e talvez até despropositadas. Esforçava-me por fazer os meus atos na adorável vontade de Deus. Mas enquanto fazia isso, pensava comigo: se viver no reino supremo da divina vontade requer tanta atenção, tantos sacrifícios, serão pouquíssimos os que irão querer viver
num reino tão santo. E o meu doce Jesus, retornando, disse-me: Filha minha, quem é chamado como cabeça de uma missão deve abraçar não só todos os membros, mas também sustentá-los, dominá-los e constituir-se vida de cada um deles, enquanto os membros não dão vida à cabeça, nem fazem tudo o que ela faz. Cada um cumpre o seu ofício. Assim, quem é chamado como cabeça de uma missão, abraçando tudo o que é necessário para poder desempenhar a tarefa que lhe foi confiada, sofrendo mais do que todos e amando a todos, prepara o alimento, a vida, as lições, os ofícios, segundo a capacidade dos que quiserem seguir a sua missão. O que é necessário a ti? Que deves formar a árvore com toda a plenitude dos ramos e a multiplicidade dos frutos. Não será necessário aquele que deve ser apenas ramo ou fruto. O seu ofício será o de estar incorporado à árvore para receber os humores vitais que ela contém, isto é, deixar-se dominar pela minha vontade, nunca dando vida ao próprio querer, em coisa alguma, seja interna, seja externa, conhecer a minha vontade e recebê-la como vida própria, para fazê-la desenvolver a sua vida divina. Enfim, fazê-la reinar e dominar como rainha. Assim é, filha minha, quem deve ser cabeça. Convém que sofra, que trabalhe e que faça sozinho tudo o que os outros farão juntos. Assim fiz eu, por ser cabeça da redenção. Posso dizer que fiz tudo por amor de todos, para dar-lhes vida e por todos a salvo. Também a Virgem Imaculada, por ser mãe e rainha de todos, quanto não sofreu, quanto não amou e operou por todas as criaturas, ninguém pode dizer que se igualou a nós, nem no sofrer, nem no amar. No máximo, assemelham-se em parte, mas a alcançar-nos ninguém. No entanto, sendo nós cabeça de todos, tanto ela quanto eu encerrávamos todas as graças e todos os bens. A força estava em nosso poder. O domínio era nosso. O céu e a terra obedeciam aos nossos sinais e tremiam diante de nosso poder e santidade. Os redimidos recolheram as nossas migalhas, comeram dos nossos frutos, curaram-se com os nossos remédios, fortaleceram-se com os nossos exemplos, aprenderam as nossas lições, ressuscitaram ao preço de nossa vida, e se foram glorificados, foi em virtude de nossa glória, mas o poder é sempre nosso. A fonte viva de todos os bens brota sempre de nós. Tanto é verdade que, se os redimidos se afastam de nós, perdem todos os bens e voltam a ser doentes e pobres mais do que antes. Eis o que significa ser cabeça. É verdade que se sofre muito, se trabalha muito. É preciso preparar o bem para todos. Mas tudo o que se possui ultrapassa tudo e todos. Há tal distância entre quem é cabeça de uma missão e quem deve ser membro, que se pode comparar a cabeça ao sol e o membro à pequena luz. Por isso te disse tantas vezes que a tua missão é grande, dado que não se trata apenas de santidade pessoal, mas de abraçar tudo e todos e preparar o reino da minha vontade para as gerações humanas.
Depois disso, seguia os atos no querer supremo, os quais se convertiam todos em luz e formavam um horizonte de luz resplandecente, que gerava nuvens de prata viva, e onde penetrava essa luz, tudo se convertia em luz, que tinha o poder e a força de esvaziar tudo para se encher com a sua claridade fulgidíssima. E Jesus acrescentou: Filha minha, não há coisa mais penetrante do que a luz. Ela se espalha por toda parte com uma rapidez encantadora, levando os seus efeitos benéficos a todos os que se deixam investir por ela. A luz não se nega a fazer o bem a ninguém, sejam pessoas, sejam a terra, a água, as plantas ou o que for. Sua natureza é iluminar e fazer o bem. Por isso, não deixa ninguém para trás. Leva a todos o seu beijo de luz e lhes doa o bem que contém. A minha vontade é mais do que luz. Ela se difunde por toda parte e leva consigo o bem que contém. E os atos feitos nela formam a atmosfera de ouro e de prata, que tem a virtude de dissipar todas as trevas da noite da vontade humana, e com a sua luz benfazeja leva o beijo do querer eterno para dispor as criaturas a quererem entrar no reino do Fiat Supremo. Cada ato teu feito nela é um novo horizonte que fazes surgir ao olhar do intelecto humano, para fazê-lo suspirar pela luz do bem que possui a minha vontade. Filha minha, para preparar este reino é necessário trabalho. São necessárias as leis celestes, que são todas leis de amor. Nele não entrarão leis de temor, de penas, de condenação, porque as leis de amor da minha vontade serão amistosas, filiais, de recíproco amor entre Criador e criatura, de modo que temores e condenações não terão vigor nem vida. E se houver algum sofrimento, será pena de triunfo e de glória. Por conta disso, se atenta, porque se trata de fazer conhecer um reino celeste, de manifestar os seus segredos, as suas prerrogativas, os seus bens, para atrair as almas a amá-lo, a suspirá-lo e a levá-las a tomarem posse dele. Livro do Céu, volume 19, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.